O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta dos meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para que Ele possa nos potencializar, para conseguirmos elevar o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos em Tua presença, Pai. Pelo decurso de seus enviados, os espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequeninos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e nossa reforma íntima. Pela vossa misericórdia, te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos forças para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede no presente para sanarmos o mal que fizemos no passado. Pela vossa bênção de nos ter possibilitado o exercício diário do Teu reino em nós, somos desejosos de nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que Tu está em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade Superior, Pai, Filho, Espírito Incriado,
E pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalham no amor e no desenvolvimento. Assim, pedimos força aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, essa corrente que nos ampara, nos auxilia, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia-mestre, que tanto nos orienta. Pedimos ainda pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós, em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la onde quer que nós estejamos. Pedimos pelos idosos que possam assisti-los, que possamos assisti-los, entendendo as suas necessidades e sua realidade, devolvendo um pouco do amor que com certeza tiveram para conosco. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e serem amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os projetos sociais de nossa querida CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, meio a guerras, conflito étnicos ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Espírito incriado, ao Pai, ao Filho, assim como é desde o princípio e sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, transubstanciação. Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 29. Estando eles a comer, tomando Jesus um pão e tendo abençoado, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando uma taça e tendo dado graças, deu-lhes, dizendo: Dela bebei todos, pois isto é meu sangue do testamento, derramado em relação a muitos para abandono dos erros. Digo-vos, porém, que não beberei desde agora deste produto da videira, até aquele dia quando o beberei convosco no reino de meu Pai. Explicação de Torres Pastorino. Ainda estavam comendo quando Jesus lhes anuncia que desejou ardentemente comer com seu colégio iniciático aquela refeição pascal, antes de sofrer, ou seja, antes de submeter-se experimentalmente aos transes dolorosos daquele grau iniciático. Nesse jantar pascal, ele lhes deixará suas disposições testamentárias, que consiste no ensino da transmutação da matéria ou transubstanciação, na ordem de realizar sempre as refeições em memória dele, e nas últimas revelações e ensinos, promessas e profecias para o futuro da humanidade. A razão é que, depois desse jantar, o Filho do Homem não terá outra oportunidade até que se plenifique o reino de Deus, atingindo seu sentido pleno e total. Já vimos que esta expressão reino de Deus, ou reino divino, ou reino dos céus, reino celeste, é equivalente às outras que tanto empregamos. Exemplo: reino mineral, matéria inorgânica; reino vegetal, matéria orgânica; reino animal, psiquismo; reino hominal, racionalismo; reino divino, o espírito. Então, o sentido exato das palavras pode ser até que o espírito esteja plenamente vigorando nas criaturas, estando superadas definitivamente todos os reinos inferiores.
Enquanto não tenha sido atingido esse objetivo na terra, não mais provará o Filho do Homem, nem do jantar pascual, nem do produto da videira. Após essas palavras, mais uma vez o Cristo passa a agir e a falar através de Jesus, utilizando o seu instrumento humano visível, mas diretamente proferindo as palavras. Não são as frases ditas pelo homem Jesus, mas são as ditas pelo Cristo de Deus, pela boca de Jesus. Pega então um pão, um dos que estavam sobre a mesa, e abençoa-o, como se deve fazer a qualquer alimento antes de ingerir. Agradece ao Pai a graça de tê-lo obtido e sobre ele suplica as bênçãos divinas. De acordo com o uso judaico, o chefe da casa parte pedaços de pão e dá a cada conviva um pedaço. O essencial da lição, a novidade, portanto, é a frase: isto é o meu corpo. Há um ensino magistral nesse gesto, nessas palavras. O pão é o corpo crístico que serve de alimento à parte espiritual do homem, pois lhe sustenta os veículos inferiores durante a ramagem terrena. Representação perfeita sem que se precise chegar ao exagero de dizer que o pão eucarístico é, de fato, o corpo, o sangue, a alma e a divindade e os ossos de Jesus. Deu-se a confusão porque não houve suficiente compreensão da distinção entre Jesus, o ser humano excepcionalmente evoluído, e o Cristo divino que lhe era a essência última, como é o de todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis. Assim, como podemos dizer que Jesus é o corpo do Cristo, porque o Cristo está nele? Assim também pode-se dizer-se do pão, como de qualquer outra substância que se trata, em verdade, do corpo de Cristo. Não foi o fato de ser abençoado que assim o tornou. Não é a consagração na missa que transubstancia o pão em alimento divino. Mas qualquer pedaço de pão, qualquer alimento, tem como essência última a essência divina, já que a divindade é, enquanto tudo o mais existe. Ou seja, é a manifestação dessa mesma essência divina. Tudo é a expressão exteriorizada dessa divindade que está em tudo, porque está em toda a parte, sem exceção. Por que terá o Cristo de Deus escolhido o pão, mesmo não considerando que era e é o alimento mais difundido na humanidade? Temos que procurar alcançar algo mais para entender. E aqui temos a explicação. Nas escolas iniciáticas egípcias e gregas, o simbolismo é ensinado sob a forma de espiga de trigo. Nas escolas palestinenses, dá-se um passo à frente, apresentando-se o pão, que constitui a transubstanciação do trigo, após ter sido moído e cozido. Símbolo já definido quando Melquisedeque oferece pão ao Deus Altíssimo. Assim como o trigo, produto da natureza, criação do Verbo, é transmutado em pão pelo sofrimento de ser moído e cozido, assim o pão se transmuta em nosso corpo após o sofrimento de ser mastigado e digerido. Então o pão se torna, pelo metabolismo, corpo humano. Da mesma maneira que o corpo humano, após ser açoitado e crucificado, se transmutará em espírito. Daí, pois, a expressão de ser traduzida por nós em isto é o meu corpo, no sentido de ser aquilo que estava em suas mãos, não ser mais pão. Não era mais este pão, mas isto, pois sua substância fora transmutada simbolicamente. Logo a seguir temos que considerar o vinho, acompanhado de sobre a mesa uma taça de vinho. Novamente agradece ao Pai a preciosa dádiva e afirma igualmente: isto é meu sangue no Novo Testamento. Assim como o pão, também o vinho está mais avançado que a uva, símbolo utilizado nas escolas iniciáticas egípcias e gregas. Ao invés do produto da videira, representava a transubstanciação da terra-mãe que se transmutava em alimento. Mas na Palestina, um passo à frente, emprega-se o vinho, símbolo de sabedoria, obtido também como pão através da dor. A uva é pisada no largar e depois o líquido é decantado por meio da fermentação.
Aí, pois, encontramos a origem dos símbolos escolhidos pelo Cristo, por meio de Jesus, que era precisamente sacerdote da ordem de Melquisedeque, e que, com o passo iniciático que deu no drama sacro do Calvário, se tornou sumo sacerdote da mesma ordem. A indicação de uma escola sacerdotal, portanto, é mais que evidenciada. O sacerdócio do Deus Altíssimo é exercido por Melquisedeque, hierofante máximo da ordem que tem seu nome, da qual fazem parte Jesus e outros grandes avatares. Essa ordem de Melquisedeque é conhecida atualmente como a Fraternidade Branca, continuando com o mesmo hierofante, o Ancião dos Dias, o Deus da Terra, o Pai místico de Jesus, o único que, na realidade, neste planeta, tem o direito de ser chamado Pai. Então entendemos, em grande parte, qual a meta a que somos destinados, onde está o Pai, de onde veio Jesus e para onde estava regressando, pois o seu maior desejo é que vamos para onde ele foi, como diz em João, capítulo 17, versículo 24. E onde eu estou, vós estejais também. Essa interpretação explica a expressão não mais beberei o produto da videira, ou comerei a Páscoa, até quando convosco o faça no reino do Pai. Compreende-se porque se trata da terra e não do céu. O sangue, foi dito em Mateus, é derramado em relação a muitos para abandono dos erros. Inaceitável a tradução remissão dos pecados, pois até hoje, 2000 anos depois, continuam os pecados cada vez mais abundantes na humanidade. Lucas tem uma frase de suma importância, que é repetição de Paulo, tanto em relação ao pão quanto em relação ao vinho. Fazei isto em recordação de mim, todas as vezes que o beberdes. Quem fala é o Cristo. Daí podermos traduzir com pleno acerto. Fazei isto em lembrar-vos do eu, que em última análise é o Cristo interno. Portanto, pão e vinho representam simbolicamente o corpo e o sangue do eu profundo, do Cristo, a matéria de que se reveste para a jornada evolutiva do planeta. Há mais um ponto importante a focalizar, é quando diz, fazei isto em memória de mim todas as vezes que o beberdes. Então não se trata apenas de uma cerimônia religiosa com dia e hora marcada, mas todas as vezes que nos sentarmos a uma mesa para tomar qualquer alimento, todas as vezes que comermos pão ou que bebermos vinho, devemos fazê-lo com a certeza de que a essência divina, que constitui a essência deste alimento sob as formas visíveis e transitórias, penetra em nós para sustentar-nos em sua essência pura, transformando o nosso pequeno eu personalístico em seu eu profundo no Cristo interno que o sustenta a vida. Por isso devemos tornar instintivo em nós o hábito de orar todas as vezes que nos sentarmos à mesa, uma prece de agradecimento, de tal forma que qualquer bocado deglutido se torne uma comunhão nossa com a essência divina contida em todos os alimentos e em todas as bebidas, quaisquer que sejam, inclusive no ar que respiramos, pois em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Temos que considerar que já foi objeto de estudo desde a mais alta antiguidade que havia duas partes totalmente destacadas e distintas na prática desta ação de graça em relação à comida e à bebida. Uma era ensinada aos fiéis comuns, para neles despertar o sentimento de fraternidade real, e a outra era reservada aos componentes da escola iniciática Assembleia do Caminho. Tratemos inicialmente da primeira. A cerimônia destinada aos fiéis, em geral, constituía um jantar, que Paulo denomina jantar do Senhor. Este tipo de refeição em comum de periodicidade semanal já se tornara habitual entre os judeus devotos. Iniciava-se com a passagem por todos os presentes da
da taça do Kiddush, que continha o vinho da amizade pura. Era uma cerimônia de sociedades reservadas, mantenedoras das tradições orais dos ensinos ocultos, de origem secular, que nas suas transformações e modificações resultou naquilo que hoje tem o nome de maçonaria. Nessa refeição comia-se e bebia-se à vontade, só sendo rituais a taça do vinho especial com sua fórmula secreta de bênção, o pão também abençoado e depois partido e distribuído pelo que presidia e a taça final de vinho. Paulo de Tarso afirma que recebeu esse ritual diretamente do Senhor e neste ponto repete as palavras com a seguinte redação: o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou um pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo em vosso favor. Fazei isto em memória de mim. Igualmente também a taça depois do jantar, dizendo: esta taça é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O outro sentido era dado à modesta ceia de pão e vinho realizada pelos iniciados, que emprestavam um significado todo especial ao rito que lhes era reservado. O alimento ingerido com ação de graças é um atestado vivo da gratidão a Deus pelo sustento que dele recebemos. E quais os alimentos, sendo todos de sua criação, representam o seu corpo. Isto é, são a manifestação externa da sua essência que sustenta e que está em tudo. O Cristo que nos regenerou nutre-nos. É um renascimento espiritual correspondente para o homem, uma nutrição espiritual. Estamos unidos em tudo ao Cristo. Somos de uma família pelo sangue, pelo meio do qual nos libertou. Temos sua amizade pelo alimento derivado do Verbo. O sangue do Senhor é o símbolo de sua paixão e de seu ensino. O sangue do Senhor é dúplice ao sangue carnal, com o qual nos libertou da corrupção, e é o sangue espiritual da qual recebemos a cristificação. Beber o sangue de Jesus significa, na verdade, participar da imortalidade do Senhor. Trata-se, pois, da instituição de um símbolo profundo e altíssimo, que aqueles que dizem reviver o cristianismo primitivo não pode omitir em suas reuniões, sob pena de falar em um dos pontos básicos do ensino prático do Mestre. Não é possível reviver o cristianismo primitivo sem realizar esta comemoração, mas é fundamental se realize aquilo que o Mestre ordenou fizéssemos. Todas as vezes que comêssemos pão ou bebêssemos vinho, devemos fazê-lo em oração de graças, para lembrarmos dele e do eu, do Cristo interno, que está em nós, que está em todos, que está em todas as coisas visíveis e invisíveis, da qual Cristo, o pão, simboliza o corpo e o vinho simboliza o sangue, por serem os alimentos básicos do homem, o pão plasmando seu corpo e o vinho plasmando seu sangue. Irmãos, hoje estudamos uma passagem importantíssima em conceito e entendimento do Evangelho que nos deixou Cristo. Entre outras coisas, essa passagem nos ensina sobre a transubstanciação, ou seja, aquilo que transcende a substância material, transformando-se em outra de cunho espiritual, nos elucidando assim o significado do que consistia a questão do pão e do vinho, contrapondo a visão literal da carne e do sangue material com a visão esotérica do alimento espiritual vivificado pelo Cristo em tudo, pois em tudo se manifesta, em tudo está manifestado. Observemos também que a ação de graças a ser feita todas as vezes que formos nos alimentar deve ser feita lembrando e agradecendo a Cristo, tanto pelo alimento material
que sustenta o nosso corpo, este veículo bendito que nos serve nessa passagem, quanto pelo alimento espiritual que nos suporta o nosso desenvolvimento na nossa longa estrada, na nossa longa jornada que temos ainda pela frente, até nos tornarmos uno com Deus. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.